Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 7, eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 20. Versículo 7 ao versículo 20. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, te louvamos e te agradecemos pela obra redentora escrita pelo Senhor, realizada pelo teu amado Filho Jesus, na plenitude dos tempos, em nosso favor. E nessa noite nós pedimos a Ti, que essa história conhecida nossa, mais uma vez possa ensinar-nos lições profundas sobre o amor do Senhor por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paixão de Cristo. Nós iniciamos neste domingo uma série de mensagens do mês de abril que tem como tema a paixão. E nós vamos, durante este mês, aproveitando a ocasião da Páscoa, falar um pouco, refletir um pouco mais sobre esse texto que é o centro, o clímax da obra que mudou a nossa história, a nossa vida. E especialmente hoje, nós vamos ver a instituição da ceia do Senhor. Ceia da qual todos nós participaremos daqui a alguns minutos. Ceia que anuncia aquilo que Cristo fez em favor de nós, homens pecadores. Ceia que nos faz relembrar. Ceia que é um memorial da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. E o que esses fatos, especialmente este momento da instituição da ceia como nós conhecemos hoje, nos ensinam? Em primeiro lugar, esse texto nos remete ao preparativo da ceia, aos cuidados de Jesus com estes preparativos, e a frase que é central nesse momento de preparar a ceia do Senhor. Jesus
enviou a Pedro e João para que, chegando e entrando na cidade, eles seguissem um homem que Jesus disse: olha, estará carregando uma vasilha com água, sigam-no até a casa em que ele entrar. Entrando lá, falem com o dono desta casa e digam: o mestre precisa de um lugar para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E o mestre vai levá-los a uma sala, no salão superior, uma sala mobiliada, e ele vai ceder essa sala para vocês, e lá vocês vão preparar a nossa ceia. E os apóstolos fizeram como Jesus lhes tinha ordenado, e quando chegou o momento especial da ceia, Jesus disse àqueles homens que estavam ali: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Como começou a paixão de Cristo neste momento clímax da história? Começou com Cristo preparando e dando início a uma santa ceia na qual ele fez nova todas as coisas. Até aquele dia, até aquele momento, celebrar a Páscoa era reunir os judeus, os hebreus, para relembrar a libertação que eles tinham sido abençoados da parte de Deus com a mesma lá do Egito. Relembrar aquela noite em que o Senhor poupou os filhos dos hebreus, mas o Senhor puniu definitivamente os egípcios com uma mortandade solta na madrugada, ceifando a vida de seus primogênitos. Esta santa ceia até aquele dia anunciava a libertação que Deus tinha dado ao povo hebreu quando estes eram escravos no Egito, e Deus com mão poderosa os tirou de lá. E quando eles se reuniam para celebrar a Páscoa, eles se reuniam para relembrar uma libertação antiga, uma libertação de uma escravidão política. E agora Jesus tinha preparado, tinha usado Pedro e João para preparar uma ceia, onde ele faria nova todas as coisas. E esse texto nos mostra com quão grande amor Jesus dá início àquilo que nós chamamos de paixão de Cristo. Não foi com lamentos, nem com tristeza, não foi com temor, com medo, não foi querendo se esquivar, mas Jesus diz: quão ansiosamente desejei comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. O desejo que estava no coração de Cristo era mostrar para aqueles apóstolos, para que eles pudessem anunciar a outros aquilo que a Páscoa passaria a significar, aquilo que a Santa Ceia seria. E então ele começa a dizer: e vocês não mais vão participar dessa mesa comigo, antes que venha o reino de Deus. E aqui a ideia de reino futuro, consumação dos séculos. Porque Jesus estava lhes dizendo que após aquela ceia ele seria entregue, e começaria um terrível tormento sobre a sua vida, para cumprir em Cristo Jesus o pagamento cabal das nossas dívidas sobre ele, o Cordeiro de Deus, inocente, sem culpa, santo, incontaminado. Jesus estava lhes ensinando que através daquele pão, que para eles simbolizava aquela noite de libertação, aquela noite em que eles comeram pães asmos com ervas amargas, para simbolizar o que eles estavam deixando para trás, para simbolizar todo o sofrimento que eles pela última vez tinham experimentado. Naquela noite Jesus estava dizendo para eles: estes pães vão simbolizar o sacrifício que eu corporalmente vou realizar em favor de vocês. Este cálice que os faz lembrar do sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas, para que o anjo da mortandade não atacasse, não tirasse a vida dos seus primogênitos, agora passa a simbolizar uma aliança que eu estabeleci com vocês, que eu estabelecerei com vocês no meu sangue. E baseado nesta aliança, o pecado não terá domínio mais sobre vós. Baseado nesta aliança, eu vou perdoar vocês, vocês serão justificados diante de Deus, e nenhuma culpa restará contra vocês. Jesus esperou com ansiedade, uma santa ansiedade, pelo momento de dizer isso para aqueles homens.
E dizendo isso a eles, Jesus estava dizendo a todos nós: quão grande desejo e ansiedade eu tive de celebrar com vocês uma última vez antes de sofrer. E Jesus tinha esse desejo, porque naquela noite, eis que tudo se fez novo. Nesta noite, o que esta mesa anuncia para nós, que fomos redimidos e que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que tudo que Jesus realizou naquela semana da paixão, naqueles dias que são relembrados até hoje, aqueles dias aterrorizantes para nós que entendemos o que aconteceu lá, o que esta mesa significa para nós é que tudo se fez novo. Houve um tempo que eu era escravo do pecado, houve um tempo que eu não tinha outra coisa a fazer senão pecar, houve um tempo que eu era inimigo de Deus e impossível de ser reconciliado com Deus. Por quê? Porque não havia nada de bom em mim, nenhum desejo no meu coração, não havia nenhuma possibilidade de eu alcançar algum favor de Deus. Mas Cristo Jesus deu a vida dele e fez isso com disposição, com amor, fez isso com empenho, fez isso dedicando-se, oferecendo-se em sacrifício por mim e por você, gente que não merecia absolutamente nada, para nos dar uma nova vida. Esta mesa anuncia a vida nova que Jesus nos deu. E para você que porventura esteja aqui, talvez não tenha crido no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não tenha se rendido a Ele, esta mesa representa a nova vida que Deus tem para você. E saiba que Jesus desejou ansiosamente fazer nova todas as coisas, para que nós fôssemos salvos, transformados, regenerados, libertados do poder do pecado. Mas também aquele momento de instituição da ceia simboliza para nós o sacrifício que Jesus realizou em favor de gente pecadora que não tinha nenhuma possibilidade de alcançar algum favor de Deus. Se de um lado Jesus desejou ardentemente fazer nova todas as coisas, por outro lado nós precisávamos desesperadamente que alguém realizasse por nós um sacrifício em nosso lugar. Eu estava com a classe de catecúmeno semana passada, tentando falar um pouquinho para eles e elucidar na mente deles a necessidade da trindade. Por que que são três? O nosso Deus são três pessoas. E entre alguns argumentos, um argumento que foi criado no século III, para falar sobre a obra redentora de Cristo Jesus, o argumento da compensação. E o que é esse argumento da compensação? O argumento é o seguinte, eu creio que eu já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Quando você arruma um problema, uma desavença com alguém que é como você, imagine que nós começamos lá na Idade Média, um plebeu como você. Você arruma um problema com ele, você pode resolver esse problema, porque o problema que você arrumou é do mesmo tamanho que você, se foi com um plebeu. Então você arruma um outro plebeu, que não tenha problema com aquele indivíduo com quem você arrumou um problema, e pede para que ele interceda. Ele vai ser um representante seu, e vai ser alguém que pode te representar, porque não tem dificuldades com aquela terceira pessoa. Mas se você arruma um problema com uma autoridade, seu problema não tem o seu tamanho, o problema tem o tamanho da pessoa com quem você teve uma dificuldade. Então o seu problema passa a ser do tamanho do problema de uma autoridade. Seja um juiz, seja um promotor, seja alguém que tenha poder legítimo, um prefeito, o seu problema é do tamanho do prefeito, não do seu tamanho. Porque para chegar diante dele, você vai precisar de alguém que tenha acesso a ele. Possivelmente um outro juiz, um outro promotor, um outro prefeito. Se você arrumar um problema com o rei, quem pode resolver o seu problema? Somente um outro rei. Porque ninguém mais terá acesso a ele para falar sobre você. Qualquer outro que tente, que esteja abaixo do rei, não será aceito para falar com o rei sobre você. Porque o rei não quer ouvir coisas sobre você de subordinados.
O que aconteceu quando nós pecamos? Nós arrumamos um problema com o Senhor do Universo. E nós cremos que só existe um Deus. Portanto, quem pode resolver o seu problema? Aí nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Eu arrumei uma dificuldade com o Pai, mas Ele me deu Filho, que se encarnou e assumiu forma de homem. Portanto, se tornou um representante legítimo meu. Mas Ele também é um representante legítimo da divindade. Por isso Cristo Jesus era o único que poderia oferecer um sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Porque Ele pode representar-nos e Ele é sem pecado, portanto não há dívida contra Ele. E Ele representa também uma pessoa divina à altura do Pai, para poder dizer para o Pai: eu estou justificando-os, eu vou pagar a dívida que é deles, o Senhor poderá recebê-los pela minha mediação. Esta mesa anuncia que homens pecadores foram representados por Cristo, foram justificados por Cristo e hoje são mediados por Cristo Jesus. Portanto, eles podem crer na salvação, eles podem ter esperança, eles podem falar com Deus, porque Deus lhes trouxe um Salvador. Resultado prático disso: não há nenhum ser humano sobre a terra que esteja tão longe de Deus que não possa ser alcançado, porque o Filho de Deus entregou a vida dele para morrer na cruz por todos aqueles que creem nessa mensagem, que se rendem a essa mensagem e que o chamam de Senhor sinceramente. E esta mesa então passou a ser para estes um memorial celebrado de tempo em tempo, de mês em mês, porque quando eu anuncio, quando eu participo desta mesa, eu estou relembrando que sou um pecador e que preciso da obra de Cristo Jesus. Eu estou dizendo para o meu coração: não se deixe tomar pela culpa, pela angústia, nem se dominar pelo pecado, porque você foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Cristo Jesus ofereceu um sacrifício por você, e você não deve se deixar dominar pelo pecado e nem pela culpa, porque Jesus Cristo já levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, todas as maldições que eram contra nós, todo o peso que era contra nós. E quando Jesus institui a ceia e faz da ceia uma nova ceia, Ele anuncia para os seus discípulos, para os apóstolos, que agora tudo é novo. E que quando eles celebram, eles vão continuar comendo pão, é pão. Eles vão tomar o cálice, é suco de uva, é vinho, seja lá o que estiver sendo usado, mas não vai deixar de ser isso. Mas quando nós experimentamos isso, nós relembramos e o nosso coração é notificado que Cristo entregou a sua vida por mim, que o sangue dele verteu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e eu posso ser fortalecido porque eu creio que quando eu me alimento destes elementos da ceia do Senhor, a minha alma é fortalecida em Cristo Jesus, porque a presença real dele está na minha vida. Meu querido irmão, Santa Ceia não é algo do qual um crente pode abrir mão. Santa Ceia não é algo do qual eu devo me esquivar. Porque quando eu estou em pecado e quando eu me sinto não merecedor de participar dessa mesa, eu estou na real condição de quem precisa dessa mesa. Gente que entende que não merece absolutamente nada. Gente que entende que não tem justiça própria. Gente que entende que está perdido sem Deus no mundo. Esta mesa são deles. Esta mesa é de cada um de nós que discerne a necessidade que nós temos de Cristo Jesus na nossa vida dia a dia, produzindo transformações, regenerando, renovando, animando, concedendo perdão, nos fazendo sentir o seu amor. Porque Jesus, quando fez esta ceia, quando a estabeleceu, Ele nos ensinou que esta mesa é a mesa de homens pecadores que creem em Cristo Jesus, que deu a vida
por nós, que não tínhamos nenhum outro jeito de sermos salvos. A instituição da ceia nos anuncia isso. A instituição da ceia é algo obrigatório para nós todos, porque é a presença real de Cristo em nossas vidas. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: pastor, mas eu não posso participar da Santa Ceia. Se você já creu em Jesus, se você já foi batizado nas águas, com águas, você deve participar da mesa do Senhor. Pastor, essa semana foi terrível. E eu gosto de bater nessa tecla porque eu creio que um dos maiores problemas na vida do cristão é o sentimento de culpa e a não credibilidade dada ao amor de Cristo como nós deveríamos dar. Muitas vezes a nossa mente está convencida do amor de Cristo, mas quando você cai em algum pecado, erra, você não tem coragem de vir a Cristo, porque de fato no seu coração e na tua mente o que se passa: como que Cristo vai me receber desse estado? Como que eu poderei chegar diante da mesa do Senhor nesse estado? Sabe o que é isso? Isso é dúvida sobre o amor de Deus. E uma pergunta que tem mexido comigo já há alguns meses, e eu tenho citado isso nas pregações, porque eu creio que é algo que é para onde culmina a paixão de Cristo, é para onde ela aponta. É que a pergunta mais importante dentro do cristianismo é: você de fato acredita no amor de Deus por você? Porque se você acredita no amor de Deus por você, está absolutamente tudo resolvido. Porque de fato é isso que Deus vai querer saber de você quando você chegar lá na glória. Você acreditou no meu amor por você? Ou não? Porque é disso que depende salvação ou perdição. Quem são salvos? Não são aqueles que fazem as coisas 100% certas, porque tais não existem. O que faz de alguém salvo é crer no amor de Cristo. O mesmo amor que o levou a ansiar por aquele momento da sua paixão. O mesmo amor que o levou a se entregar por mim na cruz do Calvário. O mesmo amor que o levou ao madeiro. O mesmo amor que o fez um cordeiro mudo. O mesmo amor que deteve todo o seu poder de divindade para que ele não simplesmente fulminasse todos aqueles que se levantaram contra ele, mas ele aceitou todo tipo de sofrimento que foi impresso a ele. Este amor foi por mim e foi por você, e a nossa salvação depende de crer nesse amor. É crendo nesse amor que eu me aproximo desses elementos, porque se eu não crer nesse amor, eu jamais poderia participar desta mesa. Porque aí sim, ela seria para mim algo terrível. Quando o apóstolo Paulo fala comer sem discernir o corpo, é comer sem entender que esta mesa é a mesa que anuncia o amor sem medida de Cristo por homens pecadores que não tinham salvação. Por fim, esta mesa não é a mesa que dá o diagnóstico a uma pessoa de que ela é salva, infelizmente. Porque daquela mesa também participaram Judas e alguns outros. Jesus disse: o traidor mete comigo a mão no prato. E esta é uma grande advertência para o nosso coração. Se de um lado tem aqueles que por temor sentem medo de participar da mesa do Senhor por algum pecado que tenham cometido, e a mesa do Senhor os incentiva a confiar no amor de Deus, contar com o seu perdão e participar, a mesa do Senhor também é justiça para aqueles que sem Deus no coração, sem discernir o corpo, participam dela.
como Judas participou. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E daí ele adiciona: e por causa disso não são poucos os que dormem. Sabe o que significa aquela palavra dormem lá? Morrer. Como Judas morreu. Esse texto tem uma ligação íntima com um texto do Antigo Testamento, Salmo 15, que fala sobre a oportunidade, é um grande interrogatório: como nós poderemos andar na presença do Senhor? Como que eu posso estar no teu tabernáculo, no lugar santo? E esse texto, Davi remete esse texto, ele está falando de um evento que está descrito lá em 2 Samuel capítulo 6, quando eles estavam trazendo a arca para Jerusalém, e Davi tinha cometido um pecado gravíssimo. Ele não observou a lei de Deus, como que a arca deveria ser carregada. Por causa disso, uma das vacas que puxava um carro que trazia a arca da aliança tropeçou, balançou o carro e Uzá, um homem autorizado por Deus a lidar com aquilo que era santo, com os objetos da casa de Deus, tocou na arca para que ela não caísse. E no exato momento que ele tocou, ele foi fulminado e morreu. E Davi, desgostoso, deixou a arca lá na eira de Araúna e veio para sua casa e começou a escrever e dizer: Senhor, quem poderá habitar na tua presença? Quem vai estar no lugar santo? E ele estava questionando Deus, e no auge dos seus questionamentos alguém chega para contar: Davi, a arca está sendo uma bênção nas terras de Araúna. A arca foi deixada lá e esse homem está prosperando. Tudo de bom está acontecendo lá. E provavelmente alguém começou a dizer para Davi: sabe como é Araúna, Davi? Araúna é um homem limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade. E começou a descrever quem era Araúna. E vejam que verdade. Um homem autorizado por Deus a tocar na arca tocou e morreu. Um homem do campo, que não vivia lá nos átrios do tabernáculo, nem oferecia sacrifícios porque não era da tribo de Levi, ele foi abençoado pela arca. Por quê? Porque nem sempre aqueles que comungam, nem sempre aqueles que participam da mesa do Senhor participarão para o bem. Alguns participarão, comerão e beberão juízo para si mesmo. Por quê? Porque infelizmente, dentro da igreja, até entre os apóstolos, tinham aqueles que não eram de lá. E dentro da igreja também. E sabe o que isso é para nós, irmãos? Uma suprema advertência. Quem é você aqui nesta noite? Você é alguém que crê no amor de Deus e que ama o Senhor sinceramente? Ou você é alguém que viveu um grande engano até hoje? Ou você é alguém apenas religioso? Ou você é alguém que está aqui porque se acostumou a estar aqui? Ou você é alguém que está aqui por causa dos pais que foram servos do Senhor, amantes de Deus? Por que você está aqui nesta noite? A ceia do Senhor também, esta mesa também faz essa pergunta a nós. Por que nós estamos aqui? Que Deus nos ajude a dizer sinceramente em nosso coração para o Senhor: estamos aqui porque cremos no teu amor. Estamos aqui porque nos sentimos amados pelo Senhor. Estamos aqui porque amamos o Senhor mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. E está aí um belo diagnóstico para dizer para você por que você está aqui. O que você mais ama na vida? O alvo do nosso maior amor tem que estar representado aqui nesta mesa. Caso contrário, comer e beber desta mesa é comer juízo para si. Que Deus nos ajude nesta noite a entender o primeiro ato da paixão de Cristo,
que foi fazer nova a Páscoa, que foi mudar definitivamente o sentido daquele memorial e estabelecer um memorial que tem como centro a pessoa de Cristo, que tem como maior anúncio o amor de Cristo por nós, que o levou à cruz do Calvário, que tem como maior verdade a verdade de que eu e você, pecadores, que não merecíamos absolutamente nada, agora temos a salvação e o fortalecimento em Cristo Jesus através destes elementos que são nos servidos, que anuncia que este é um dever nosso como cristãos, que anuncia que ninguém vem aqui por merecimento, mas sim por carência e necessidade de perdão, de misericórdia, de graça, de força. Mas entender que esta mesa também é a mesa da qual muitos participam e participarão para juízo. Portanto, hoje é dia de você considerar seriamente em seu coração o que te trouxe aqui nesta noite. Depois disso, ore, renda-se ao Senhor e participe como um daqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por tudo de bom, ó Deus, que o Senhor nos deu neste banquete que tivemos aqui. Mas, ó Pai, infelizmente nós temos que sair. Nós temos que deixar este lugar, nós temos que deixar a companhia dos nossos irmãos, e ao sairmos aqui, ó Deus, nós sabemos que nós vamos encontrar os mesmos gigantes, nós vamos encontrar os mesmos sentimentos, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, mas, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesta hora, que o Senhor nos conceda toda força, todo ânimo, ó Deus, toda fidelidade, lealdade, amor pelo Senhor, todo o poder que vem do Senhor, para que nós possamos resistir firmemente como servos do Senhor, diante de todas as lutas, adversidades, problemas, dificuldades que nós possamos ter. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece cada um desses queridos que estão aqui na frente, porque eles têm clamado e eles carecem da presença do Senhor, do auxílio do Senhor, da presença do teu Espírito, da cura, ó Deus, tão pedida, tão desejada, tão esperada. Eles carecem da vitória, do emprego, ó Deus, e nós confiamos no poder do Senhor de abrir portas, no poder do Senhor de curar, no poder do Senhor para libertar, e por isso, nesta noite, nós clamamos por cada um que está aqui. Pedimos ao Senhor também que o Senhor receba a oração e a confissão do coração contrito, que nesta noite se rende ao Senhor, ó Deus, declarando que depende e necessita do teu amor e que crê no teu amor. Ó Pai, recebe esses queridos diante do Senhor e, ó Pai, transforma, regenera, abençoe suas vidas para que eles possam te servir fielmente, ó Deus. Ó Pai, clamamos pelos nossos irmãos que se dispuseram e colocaram a mão no arado e estão trabalhando nos projetos da igreja. Ó Pai, fortalece a vida deles, anima-os, ó Deus, dê a eles discernimento, sabedoria, força, perseverança, para que eles possam realizar a obra do Senhor, aonde o Senhor os colocou. E se porventura, ó Deus, aqui na frente, nesta noite, ou no meio do teu povo, alguém que está desesperado, angustiado, ó Deus, com o coração entristecido, e mesmo diante de tanta coisa boa que o Senhor nos deu, ainda está entristecido, nós clamamos ao Senhor, pelo óleo da alegria, ó Deus, a bênção que vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, nós cremos nisso, por isso nós pedimos, ó Deus, alegre os corações entristecidos, anima os cansados, ó Deus, liberta aqueles que estão amargurados, ó Deus, e aprisionados pela culpa, e que no nome de Jesus possam sair daqui nesta noite, ó Deus, libertos do pecado, libertos da culpa, ó Deus, libertos da amargura, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, abençoe cada um daqueles nomes que estão no nosso boletim, ó Deus, o Senhor sabe quem são, sabe da necessidade de cada um deles, e sabe da hora, do momento certo, para que o Senhor nos responda. O nosso clamor, ó Deus, é que o Senhor, ó Pai, se apresse por amor a eles, para, Deus, atendê-los em suas súplicas diante do Senhor.
Nós não merecemos nada, mas sabemos que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Por isso, atenta, Deus, para o clamor do teu povo, é o que nós te pedimos. Ajuda-nos como igreja também a caminharmos na direção segura da vontade do Senhor para nós nesta cidade. E que, ó Pai, esta igreja, ó Pai, seja marcante na vida deste povo. E que este povo conheça o poder do nome do Senhor Jesus, através da vida de cada homem e mulher, jovem, criança, adolescente desta igreja, idoso desta igreja. Que aonde o Senhor nos colocar, que ali, ó Deus, seja um lugar de testemunho do poder e do amor do Senhor. Guarda-nos, nós saímos daqui agora, Deus, leva-nos em paz, abençoa-nos por onde nós formos, confirma as obras das nossas mãos, sim, ó Deus, confirma as obras das nossas mãos, é o que nós te pedimos nesta hora, no nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus do Pai, que o consolo, a direção, o fortalecimento do Espírito de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Dê um forte abraço para o seu irmão. Compartilhe com ele.